Esse é o julgamento do ano, tema de repercussão geral 1234, aquele sobre a necessidade ou não de incluir a União no polo passivo das ações de fornecimento de medicamento não incorporado à lista do SUS. A gente vai entender tudo agora nesse vídeo aqui. Vamos lá. Galera, é o seguinte, antes de mais nada, deixa aqui o like pra gente, tá? Não esqueça de deixar o like. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa as notificações para saber quando a gente postar coisa nova aqui. Bom, vamos lá. O STF finalmente julgou o tema de repercussão geral 1234. É isso aí. O tema de repercussão geral 1234. É impossível esquecer esse número, certo? Bom, esse tema trata daquele debate que havia sobre se, em caso de uma ação de fornecimento de medicamento que não está previsto nas listas de fornecimento do SUS, é necessário, ou seja, é obrigatório ou não, incluir a União no polo passivo dessa ação. E onde foi que surgiu essa discussão? Por que essa discussão passou a existir? Por conta do tema de repercussão geral 793. Nesse tema, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o quê? Estabeleceu a solidariedade, a responsabilidade solidária entre todas as esferas federativas pelo fornecimento de medicamentos, pela prestação dos serviços de saúde. Tá? Então, medicamento, tratamento e por aí vai. Nesse tema, o STF fixou essa tese que está aí na tela para vocês. Olha só o que ele disse. Ele disse o seguinte: os entes da federação, em decorrência da competência comum, né, lembrando que lá no artigo 23 da Constituição está previsto que saúde é uma matéria de competência material, né, competência administrativa comum, tá, entre todos os entes federados. Então, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da decisão naquele processo conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Então, o que acontece é o seguinte: o STF aqui nesse caso falou assim, olha, os entes federados são igualmente responsáveis por atender às demandas de saúde. Então, quem precisa ajuizar uma ação contra o Estado pedindo alguma prestação na área da saúde, pode fazer isso contra o município isoladamente, contra o Estado isoladamente, contra a União isoladamente, ou contra todos eles em conjunto, ou dois deles. Quem ajuiza a ação é que decide como fazer isso. E aí acontece que, administrativamente, cada uma dessas esferas federativas, né, a federal, a estadual e a municipal, tem competências estabelecidas, especialmente na Lei 8080, que é a lei que trata do Sistema Único de Saúde, tá? Então, o que acontece é que existem disposições legais, ou seja, infraconstitucionais, repartindo as atribuições entre as esferas federativas no Sistema Único de Saúde, beleza? E aí o Supremo falou, olha, os entes federados são solidariamente responsáveis, mas o juiz que julga o processo, que manda cumprir a obrigação, deve direcionar esse cumprimento da decisão judicial nesses processos de saúde de acordo com a atribuição de cada ente federativo na legislação que trata do direito à saúde. Beleza? Foi isso que a STF decidiu aqui. Só que daí, a partir disso, esse debate sobre a solidariedade foi aprofundado. E aí a primeira turma do STF chegou a decidir, deixa eu achar aqui, chegou a decidir o quê? Chegou a decidir que, se a ação de medicamento pedisse um medicamento que não está na lista do SUS, essa ação deveria necessariamente ser ajuizada contra a União. Ou seja, a União deveria obrigatoriamente estar no polo passivo. Só a União? Não. Poderia ser a União com o Estado, a União com o município, a União com o Estado e com o município. Mas a União deveria estar lá. Por quê? Porque a inclusão ou não de um medicamento na lista do SUS é uma atribuição da União, segundo as normas infraconstitucionais que disciplinam o Sistema Único de Saúde. Só que o STJ não concordou com o STF, com a primeira turma do STF, né? Enquanto a primeira turma do STF vinha decidindo isso que eu acabei de dizer,
O STJ vinha falando o seguinte, olha, o STF no tema de repercussão geral 793 reconheceu a solidariedade entre os entes federativos nas prestações de saúde. Não falou nada sobre ter que necessariamente incluir a União. Quando aquela prestação fosse uma prestação que, nos termos da legislação infraconstitucional, é de responsabilidade da União. Não falou nada disso. Simplesmente reconheceu a solidariedade. Então a gente não pode vir aqui e começar a restringir o alcance dessa solidariedade para começar a criar entraves processuais. O STJ decidiu isso mais de uma vez, inclusive em um incidente de assunção de competência, o IAC 14. Aconteceu até mesmo de, no mesmo dia, o STJ decidir em um sentido e a primeira turma do STF decidir em outro sentido. Tá? Então a gente tinha essa divergência instalada nessa questão. Aí o que acontece? Essa questão acabou sendo objeto de um tema de repercussão geral, que foi o tema de repercussão geral 1234, que é o objeto desse vídeo aqui. E aí, nesse tema, que teve como relator o Gilmar Mendes, a gente teve inicialmente a concessão de uma tutela provisória. E aí, nessa tutela provisória, o que foi que o Gilmar Mendes decidiu? Ele falou, e aí o Gilmar Mendes proferiu uma decisão monocrática e depois o plenário referendou essa decisão, tá? Da tutela provisória. Ele falou o seguinte, olha, se a ação de medicamento estiver pedindo um medicamento que está padronizado, ou seja, que está na lista do SUS, ela tem que ser ajuizada contra o ente que, de acordo com as normas do SUS, tem responsabilidade para atender aquilo ali, tá? E aí pode haver litisconsórcio ou não com os outros entes federativos. Se for necessário realizar uma retificação do polo passivo, porque o autor da ação não incluiu o ente responsável, aí pode até mesmo haver um deslocamento de competência. Por exemplo, era um remédio que tinha que ser fornecido pela União e o autor ajuizou contra o Estado. Aí tem que incluir a União no polo passivo e mandar o processo para a Justiça Federal, que é competente para julgar, nesse caso, né, quando se inclui a União, segundo o artigo 109 da Constituição. Só que, se o autor da ação ajuizou de forma incorreta a ação, isso não impede que o juiz que recebeu o processo, mesmo que seja incompetente, defira alguma tutela provisória, né? O cara está vendo ali que tem uma situação urgente, o cara vai lá e manda fornecer aquele remédio, né? O juiz, manda fornecer o remédio. Por quê? Porque a gente tem uma situação ali em que a demora pode causar um prejuízo irreversível às vezes. Às vezes a pessoa morre porque não recebeu aquele remédio, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ficou decidido nessa tutela provisória foi que, se a ação está pedindo um medicamento não padronizado, que é um medicamento que não está incorporado nas listas do SUS, o que ficou definido nessa tutela provisória foi que os juízes que recebessem essas ações não deveriam mexer no polo passivo. Recebeu a ação, vai ser julgada ali, se é um medicamento não padronizado. Por quê? Porque a gente não resolveu ainda essa questão do medicamento que não está incorporado. Então vai ser julgado onde foi ajuizado pelo autor da ação. Ponto final, tá bom? Então olha aqui, ó, o medicamento, em caso de medicamento não incorporado, a ação deve ser julgada onde foi ajuizada, não podendo o juiz determinar a retificação do polo passivo e declinar a competência para julgar. E um outro detalhe, ficou definido também nessa decisão de tutela provisória que, enquanto não fosse julgado o mérito desse tema de repercussão geral, tema 1234, todos os recursos especiais e extraordinários que tratassem dessa questão, necessidade ou não de incluir a União no polo passivo dessas ações que pedem medicamento não incorporados no SUS, ficariam suspensos. Então o STF suspendeu os recursos especiais e extraordinários sobre essa discussão. Então, inicialmente, em abril de 2023, a gente teve essa decisão aqui de tutela provisória nesse tema de repercussão geral. E agora, com o julgamento virtual finalizado no dia 13 de setembro de 2024, e aí, nesse caso, a data oficial de julgamento vai ser o primeiro dia útil seguinte, né, que é o dia 16 de setembro de 2024, o STF julgou o mérito desse tema de repercussão geral 1234. Só que o que acontece? Nesse tema de repercussão geral, depois da tutela provisória, o Gilmar Mendes mandou ser instalada uma comissão. Para quê? Para se realizar uma conciliação, uma autocomposição entre todas as esferas federativas, para ficar estabelecido ali como deveriam ser os procedimentos em caso de pedido de medicamento não incorporado. Por quê? Porque fazendo isso, o STF conseguiu ouvir todo o poder público responsável,
né, de todas as esferas federativas, e aí conseguiria fixar fluxos, procedimentos, critérios que poderiam ser efetivamente atendidos sem grandes obstáculos, tá? Então, vejam, até agora, até o julgamento do tema 1234, todos os entendimentos jurisprudenciais, assim, de forma geral, pensavam principalmente em simplesmente atender o direito fundamental à saúde daqueles casos concretos julgados, né? Então, quem ajuizasse a ação ia ter o seu direito à saúde atendido de acordo com aqueles critérios estabelecidos na jurisprudência. Só que o problema nisso é que essas intervenções do judiciário nessas políticas públicas de saúde, por mais que tivessem a intenção de concretizar da melhor maneira o direito à saúde, elas muitas vezes causavam problemas grandes no próprio cumprimento, no próprio atendimento do direito à saúde. Por quê? O poder público, quando ele estabelece essas políticas públicas de saúde, eles pensam em definir critérios que possibilitem atender a maior quantidade possível de pessoas. E aí, se o Poder Judiciário sempre vai lá com base nos seus próprios critérios e atende os pedidos deduzidos em ações judiciais, às vezes o atendimento desses pedidos em casos concretos individuais tem repercussões na formulação da própria política pública, porque tem que ficar suportando ônus, especialmente financeiros, que acabam prejudicando a universalização daquela política pública que foi desenhada pelo administrador, pela administração pública, tá? Pelo Poder Executivo. E agora no tema 1234, não. Agora o STF ouviu diretamente o poder público, que é quem atende o direito fundamental à saúde, e a partir disso foi possível construir uma solução conciliatória, dialógica. Houve um diálogo ali para falar, olha, a gente consegue fazer isso dessa maneira, o ideal é ter esses critérios, porque na nossa realidade é assim que vai funcionar melhor, e por aí vai. Então, quando o STF julgou o tema de repercussão geral 1, 2, 3, 4 no mérito, o que ele fez? Ele praticamente, simplesmente, reproduziu na tese que foi fixada todos os termos da conciliação que foi obtida no processo, tá? Nessa autocomposição. Tanto é que se vocês pegarem para ler a tese de repercussão geral, e a gente não vai ler a tese aqui nesse vídeo, se vocês pegarem para ler essa tese, vocês vão ver que ela tem 6 páginas. Ocupou 6 páginas do voto do relator. O voto do relator, Gilmar Mendes, teve 97 páginas. 6 páginas foram usadas só para colocar a tese de repercussão geral, que foi praticamente a reprodução da conciliação que foi fixada entre os entes federativos, tá? Então, nessa conciliação, nessa autocomposição, teve participação de diversos órgãos e autoridades das 3 esferas federativas, da União, dos Estados e dos municípios, tá? Então, a partir disso, foi construída uma solução dialógica para essa questão do fornecimento de medicamentos que não foram ainda incorporados pelo Sistema Único de Saúde. Bom, o que foi então que o STF definiu quando julgou o mérito do tema de repercussão geral 1234? Em primeiro lugar, quanto aos medicamentos que estão incorporados, que são aqueles que a gente chamava de padronizados, os que estão incorporados nas listas do SUS, em relação a esses medicamentos, o que acontece? Existe no SUS uma divisão de responsabilidades entre União, Estados e municípios de acordo com o grupo farmacêutico em que está incluído aquele medicamento. E aí, em relação, então, a esses medicamentos incorporados, o STF decidiu, olha, nesse caso, a ação que pede um medicamento que já está incorporado tem que ser ajuizada contra o ente federativo que tem a responsabilidade para fornecer, para adquirir e fornecer esse medicamento, de acordo com as próprias regras do SUS. Aquela solidariedade do tema 793 continua aplicável? Continua. Então pode ajuizar a ação contra mais de um ente, inclusive. Mas deve necessariamente ser ajuizada também contra o ente que é responsável de acordo com as regras do SUS. Agora, se for um medicamento que não está incorporado ainda, o STF definiu a responsabilidade de acordo com o valor anual do tratamento com aquele medicamento. Se for um medicamento que tem valor de tratamento anual igual ou superior a 210 salários mínimos, a responsabilidade para fornecer é da União. Da União, e a competência para julgar a ação vai ser da Justiça Federal. Agora, se for um medicamento que tem valor de tratamento anual inferior a 210 salários mínimos, a responsabilidade vai ser do Estado. E aí, a competência para julgar não vai ser mais da Justiça Federal, vai ser da Justiça Estadual.
Tá? Então, esse critério deve ser seguido por quem ajuiza a ação e pelo juiz que vai julgar. Se tiver algum erro na composição do polo passivo, ele tem que ser corrigido e aí o processo tem que ser remetido para a justiça competente para julgar, tá bom? Agora, esse deslocamento de competência que ocorre por conta da correção do polo passivo da ação que pede medicamento não incorporado só vai se aplicar, segundo o STF, para os processos ajuizados a partir, após a data de publicação da ata de julgamento desse tema 1234. Então, os processos que foram ajuizados anteriormente, não, eles vão continuar onde estão, por conta de questões de segurança jurídica, certo? Então, houve aí, uma modulação de efeitos em relação a isso. E aqui tem uma questão interessante também. Muitas dessas ações de medicamentos são ajuizadas pela Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública está patrocinando os interesses daquele autor que pede aquele medicamento. E aí o STF falou o seguinte, olha, se a ação foi ajuizada na Justiça Estadual, patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, e aí se percebe que aquela responsabilidade é da União, e aí a União é incluída no polo passivo, e tem a remessa para a Justiça Federal, às vezes, naquela subseção judiciária para a qual o processo é remetido, a DPU não está estruturada. Ou então, às vezes, a DPU simplesmente não vai atender aquele processo porque ela tem critérios de atendimento mais rigorosos. Então, imagina assim, uma DPE tem como critério para atender o indivíduo que ele tem uma renda mensal de até 5 salários mínimos, digamos isso. E a DPU tenha como critério para atender o indivíduo que ele tem uma renda mensal de até 2 salários mínimos. Eu não sei quais são os critérios das DPS e da DPU. É só uma hipótese aqui. Então, nesse caso, a DPU tem um critério mais rigoroso, Então, digamos, um cara que ganha R$5.000 consegue ser atendido na DPE, mas ele já não consegue ser atendido na DPU. E aí, se o processo for remetido da Justiça Estadual para a Justiça Federal, esse cara que estava sendo atendido pela DPE não vai ser atendido pela DPU no destino para onde o processo é remetido. Então, seja porque a DPU não está ainda estruturada naquela subseção judiciária, seja porque ela tem critérios que fazem com que aquele autor daquela ação não seja atendido naquela localidade, o cara que tinha ajuizado a ação através da DPE na Justiça Estadual vai acabar ficando sem atendimento. E aí o STF decidiu o seguinte, olha, havendo deslocamento de competência para a Justiça Federal, a DPE vai poder continuar naquele processo mesmo na Justiça Federal, em caso de a DPU não estar estruturada ou de ela ter critérios que excluiriam o atendimento daquela pessoa, tá? Isso vai ser aplicado durante o período de 1 ano, a partir da publicação da ata de julgamento do tema 1234. Então aí seria uma espécie de, segundo o STF, seria uma espécie de parceria entre a DPE e a DPU. Ou, as palavras do STF, a palavra usada pelo STF foi copatrocínio. Então a gente teria a DPU e a DPE podendo ali patrocinar a causa conjuntamente, tá? Atuando, copatrocinando aquele autor daquela ação. Beleza? Bom, outro detalhe importante. O judiciário, quando recebe essa ação pedindo um medicamento, ele vai se limitar a analisar a legalidade do ato administrativo que negou o fornecimento ou que negou a incorporação daquele medicamento à lista do SUS. Então, o judiciário não vai se intrometer no mérito administrativo. Ele só vai fornecer o medicamento se houver alguma ilegalidade no ato administrativo que foi praticado negando o fornecimento do medicamento ou negando a incorporação desse medicamento. Ponto final. Então ele vai ter que analisar ali os critérios legais aplicáveis para conceder o medicamento e para incorporar aquele medicamento. Então, às vezes, a administração pública tem justificativas de conveniência política ou então justificativas de caráter técnico para não fornecer aquele medicamento para aquele paciente ou para não incorporar aquele medicamento à lista do SUS. O judiciário não vai se meter nisso. Isso aí é uma questão de mérito administrativo. O judiciário só vai analisar a legalidade do ato administrativo que está sendo impugnado, do ato administrativo que negou o medicamento ou que negou a sua incorporação. Agora, detalhe, tá? Nessa análise de legalidade do ato administrativo, o judiciário pode avaliar, inclusive, os motivos determinantes daquele ato administrativo. Sabe aquela teoria dos motivos determinantes do ato administrativo? Pois é, essa teoria diz que o ato administrativo, ainda que discricionário, é inválido se os motivos que foram elencados como justificativa para a sua prática são motivos inexistentes, são motivos inverídicos, são motivos ilegítimos.
Então, essa análise dos motivos determinantes é um controle de legalidade, não é um controle de mérito, não. Tá? Mas pode ser feito pelo judiciário nessas ações de fornecimento de medicamento. Tá? Outra observação que o STF fez nesse julgamento: o tema 1234 não se confunde e também não engloba o tema 793. O que o STF quer dizer com isso? Que o reconhecimento da solidariedade entre os entes federativos nas ações de saúde continua valendo. Tá? Uma coisa não exclui a outra. Certo? Outra coisa, o tema 1234 só se aplica para remédio, só se aplica para medicamento. Então, aqueles chamados produtos de interesse para a saúde, que não são medicamentos, não estão englobados pelo que foi decidido pelo STF. Então, por exemplo, órteses, próteses, equipamentos médicos, tratamentos, tudo isso, tratamento ambulatorial, domiciliar, hospitalar, nada disso está englobado no tema 1234. É só realmente fornecimento de medicamento. Outra coisa importante que pode até aparecer em prova é que, nesse tema, ficou estabelecido que vai haver a criação de uma plataforma nacional online, né? Uma plataforma nacional online com informações sobre os medicamentos, sobre todos os medicamentos, sobre o processo de incorporação desses medicamentos à lista do SUS, sobre os pedidos administrativos de fornecimento desse medicamento, sobre o monitoramento dos pacientes que receberam o medicamento por decisão judicial. Então, o judiciário vai ter acesso a esses dados dessa plataforma. De modo que o juiz, quando receber uma ação de medicamento, ele vai lá, acessa a plataforma e já vai saber, olha, ele pediu esse medicamento administrativamente, teve negativa por quê? Quais foram os motivos? Então, teve deferimento dele pela administração? Não teve? Essa pessoa já tem aqui alguma decisão judicial deferindo esse medicamento? Como é que está a evolução dela, desse tratamento? Então, tudo isso já vai estar lá à disposição do judiciário para fazer a melhor análise possível em cada caso concreto. Tá? Isso é uma coisa bem bacana, realmente. Tá? E em relação aos requisitos para conceder um medicamento, o STJ já tinha anteriormente definido no tema de repetitivos 106, tá, os requisitos cumulativos para se fornecer um medicamento que não está incorporado às listas do SUS. E esses requisitos, eles eram aplicados já pelo STF também, tá? E eles foram mantidos aqui, nesse tema 1234. Não mudou, não. O que a gente teve aqui foi só algum temperinho a mais. Então, quais são os requisitos cumulativos para o poder público poder ser compelido judicialmente a fornecer medicamento não incorporado à lista do SUS? Primeiro, né, como regra, se o medicamento não está incorporado, o poder público não pode ser compelido a fornecer, beleza? Excepcionalmente é que o poder público pode ser compelido a fornecer. Quando? Quando teve uma negativa de fornecimento na via administrativa, negativa de fornecimento ou negativa de incorporação, e quando tem uma ilegalidade nesse ato administrativo que negou o medicamento ou que negou a sua incorporação, beleza? Então tem que ter uma ilegalidade, o judiciário não vai se intrometer no mérito administrativo, questões técnicas, questões de conveniência. Outra coisa, a prescrição do médico que fala, ó, esse paciente precisa desse medicamento, tem que ser baseada em uma ciência de alto nível. Foi essa expressão que a STF usou, ciência de alto nível, evidências científicas de alto nível. Evidências de quê? De que aquele medicamento é seguro, de que ele é eficaz para aquele tratamento, de que os medicamentos que são oferecidos pelo SUS não conseguem substituir aquele que está sendo indicado por aquele laudo médico ali. E o que é ciência de alto nível? É ciência que se baseia em estudos randomizados, né, aqueles estudos que avaliam diversas situações randômicas, em meta-análises. Então, o que é meta-análise? Existem vários estudos e você estuda os dados daqueles estudos que já foram feitos. E em revisões sistemáticas. Isso é alta ciência, segundo definiu o STF. Também não pode ter substituto terapêutico na lista do SUS, eu já falei isso, né? E a indicação, o laudo médico que indica aquele remédio que está sendo pedido, já vai justificar, né, que o que está no SUS não pode substituir, e o médico tem que estar o remédio tem que estar registrado na Anvisa, tá? Evidente, né? É um requisito. Você quer que o poder público seja compelido a fornecer medicamento que não está na lista do SUS, ele tem que estar pelo menos registrado na Anvisa. Isso já era assim, tá? E também, o que também já era assim, o paciente que está pedindo aquele medicamento tem que demonstrar que não tem capacidade financeira, não tem recursos, né, para custear aquele tratamento, tá? Então, basicamente, foram mantidos os requisitos do tema 106 com
um temperinho a mais, tá bom? E galera, o tema de repercussão geral 1234 foi isso aqui, tá? O que o STF definiu foi isso. No voto condutor do julgamento do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes, inclusive, sugeriu a aprovação de uma súmula vinculante, tá? Dizendo que nessas ações de medicamento tem que ser seguidos esses critérios do tema 1234. E por que o Gilmar Mendes sugeriu isso? Porque o poder público, em toda essa negociação, na tramitação desse processo, ele pediu para o STF um instrumento para fazer valer o que ficou decidido no tema 1234 nos casos concretos. E aí ele até sugeriu o seguinte, ele pediu que o STF definisse nesse tema 1234 que, para fins de reclamação em caso de descumprimento pelo juiz ou pelo tribunal, não seria necessário esgotar as instâncias ordinárias, que é uma coisa que o Código de Processo Civil exige, né? Em caso de descumprimento do que foi decidido no tema 1234. Então, o poder público fez um pedido assim, né? Olha, vamos tornar isso aqui realmente eficaz, vamos pular aqui as instâncias ordinárias para caber uma reclamação contra decisões judiciais que violem o tema 1234. E aí, isso não foi acolhido, né? Porque está lá na legislação o rito para se ajuizar uma reclamação, está lá no Código de Processo Civil. Mas daí o Gilmar Mendes propôs a edição de uma súmula vinculante para dar essa força vinculante, de modo que, havendo a decisão judicial que viola o que foi decidido no tema 1234, já cabe diretamente a reclamação para o Supremo Tribunal Federal por violação à súmula vinculante, né? Não por violação ao tema 1234. Mas não ficou claro se nesse julgamento foi de fato aprovado ou não esse enunciado de súmula vinculante, tá? A princípio teria que haver um procedimento próprio, né, de aprovação dessa súmula vinculante, então não ficou claro isso. Talvez nos próximos dias isso fique mais claro no sistema de acompanhamento de processos do Supremo Tribunal Federal. Eu vou fazer uma consulta nos próximos dias para ver como é que isso ficou. Vou ver depois se foi aprovada a nova súmula vinculante sobre esse tema 1234 ou não. Mas por enquanto não dá para saber, não dá para ter certeza se foi efetivamente aprovada ou não essa súmula vinculante. Beleza? E um último detalhe, esse julgamento do tema 1234, segundo a gente consegue extrair isso do voto do Gilmar Mendes, tá? Esse caso desse tema acabou se tornando um caso de processo estrutural, um excelente exemplo de processo estrutural, porque inicialmente se discutia nele a necessidade ou não de incluir a União no polo passivo das ações de medicamento em que se pede um medicamento fora da lista do SUS. Foi isso. Só que ele acabou se tornando um processo que serviu para se solucionar problemas na estrutura do Estado relacionados a burocracias, e era uma estrutura do Estado que estava um pouco disfuncional nesse fornecimento de medicamentos não incorporados, por conta de todos os obstáculos que existiam para o bom atendimento dessas demandas. Então acabou se tornando um processo que se presta a solucionar todos esses problemas burocráticos na administração pública para concretizar o direito fundamental à saúde. Então acabou se tornando um processo estrutural. Então nós temos no tema 1234 um bom exemplo de processo estrutural na jurisdição constitucional. Beleza? Galera, é isso. Acho que a gente viu tudo que era importante aqui sobre o tema 1234, um julgamento gigantesco, uma tese de repercussão geral também gigante. Eu recomendo que vocês abram o site do STF depois e leiam a tese, porque, embora seja uma tese muito grande, e tenha também lá muitas informações que nem são tão importantes para o nosso estudo, porque fala sobre regras de compensação financeira entre os entes federativos, fala sobre outras regras relacionadas a fluxos administrativos da administração pública. Então, tem coisas que não são tão interessantes para o nosso estudo, mas mesmo assim vale a pena uma leitura boa dessa tese, mais de uma vez, inclusive, para você ver ali no papel entre aspas, né, tudo isso que a gente acabou de ver aqui nesse vídeo. Beleza? É isso, compartilhe o vídeo com seu amigo que está estudando aqui o tema de fornecimento de medicamentos. Lembrando, deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, tá? Espero que tenham curtido o vídeo, atualização aqui praticamente em tempo real para vocês. E é isso, contem sempre com a gente. Até a próxima.